Salve, rapaziadinha! Alguém tá aqui fazendo vídeo de revisão pra vocês, ó, arrasarem na nossa próxima avaliação. A nossa avaliação, ela vai estar dividida em alguns temas. O primeiro deles é a Revolução Francesa. E aqui eu vou comentar habilidade por habilidade, aquilo que vai cair, né, o tema que vai cair sobre a Revolução Francesa, para que vocês possam aí revisar esse conteúdo que a gente estudou já tem um tempinho, certo? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é como estava organizada a sociedade francesa antes da Revolução acontecer. Revolução essa que vai acontecer em 1789, e antes disso a França vivia sobre aquela organização social que nós chamamos de Sociedade do Antigo Regime, uma sociedade dividida em ordens, em estados, né, em que as classes sociais elas estão ali identificadas pelo seu local de nascimento. Então ali nós íamos ter o primeiro estado como sendo o clero, o segundo estado como sendo a nobreza e o terceiro estado como sendo, né, os burgueses, os trabalhadores urbanos, os camponeses e toda essa galera mais empobrecida. Essa sociedade do antigo regime, ela é uma sociedade extremamente desigual e controlada de maneira autoritária por parte, né, do monarca, por parte do rei, à época, né, da Revolução Francesa, o rei Luís XVI. Portanto, para entendermos o que o iluminismo traz, né, de inovação, de transformação e de revolução, é muito importante a gente entender que essa sociedade completamente piramidal, né, uma sociedade hierarquizada, ela é uma sociedade desigual. Ela é uma sociedade controlada por um monarca. E esse controle faz com que o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, tenham certos privilégios, né? E dentro desses privilégios está desde a participação política, que era restrita, né, para o primeiro e para o segundo estado, e também o privilégio, né, de poder ali sobreviver basicamente com a distribuição dos impostos recolhidos. E esses impostos eram cobrados de quem? Do terceiro estado, né? Portanto, nós vamos ter ali essa sociedade como sendo a sociedade do antigo regime, que o iluminismo vem e critica e que a Revolução Francesa vem e destrói. É justamente por isso que durante ali o processo revolucionário na França, nós vamos ouvir muitos revolucionários falando, né, de que as leis até então na França, elas eram leis injustas. Por que elas eram leis injustas? Porque elas davam privilégios para uma parcela da população e excluíam, oprimiam esse restante da população. E diante, né, de todas essas questões é que a gente consegue então entender como que a Revolução Francesa ela nasce, né? A Revolução Francesa ela nasce dentro desse aspecto de crítica a esse antigo regime, né? Crítica a esse modelo extremamente desigual, né, de organização social. Então lembrem-se, né, que dentre outras coisas nós temos uma série de charges, né, de pinturas que vão aí provocar, né, essa desigualdade. Nós temos lá várias expressões disso, né? Trabalhamos algumas em sala de aula, como por exemplo o terceiro estado, né, carregando nos seus ombros o primeiro e o segundo estado, e isso demonstra que a população francesa ali no finalzinho do século XVIII, no ano de 1789, eles estavam extremamente cansados, né, de toda essa desigualdade, de toda essa opressão. E é aqui, né, que a gente pode entender como e por que a Revolução Francesa ela acontece. Ela acontece por conta de toda essa opressão autoritária, por causa do governo absolutista do rei da França, e também por conta dessa ampla desigualdade, né, que a sociedade do antigo regime impunha a esse terceiro estado. Tá? Comentei aí, né, de passagem a importância do iluminismo para a Revolução Francesa, e é importante da gente ressaltar, né, da gente destacar que o iluminismo, né, aquela corrente filosófica que tem origem ali também no século XVIII, ela vai ser uma corrente filosófica que vai criticar o modelo político, econômico e social do antigo regime.
Por isso que, de certa forma, a gente pode entender como sendo que a ideologia da França revolucionária, a ideologia, o pensamento dos franceses, né? O pensamento que organizou a Revolução dos Franceses foi o pensamento iluminista. O pensamento iluminista esse, né, que defendia a divisão do poder em 3 partes para que o absolutismo não existisse, que defendia a liberdade de expressão, né, para que você pudesse, por exemplo, criticar o rei quando ele cometia algum abuso, e a liberdade religiosa, principalmente a liberdade religiosa, porque afinal de contas a gente sabe que era a religião que, dentre outras coisas, sustentava o poder político do rei, criando, né, toda aquela sustentação de que o rei era o representante de Deus na Terra, portanto todos deveriam ser fiéis ao rei. Então o iluminismo ele vai dar a base para a Revolução Francesa. Já tratando agora, né, da Revolução em si, né, nós sabemos que temos ali no primeiro momento a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão como sendo uma primeira fase, como sendo uma primeira das etapas desse processo revolucionário, ainda, né, na monarquia constitucional, que vai durar até 1792 ali, mas a fase mais crítica da Revolução Francesa é um momento chamado de Convenção, né? Convenção que começa aí no poder com os girondinos e que depois, né, vai passar para os jacobinos. E agora, nessa próxima parte, eu vou comentar um pouquinho, revisar com vocês um pouquinho sobre quem eram os jacobinos, quem eram os girondinos e quais são as características desse período da Convenção Nacional, ok? Então, começando por essa divisão, né, o terceiro estado, uma camada bastante ampla e muito numerosa da população francesa, né, cerca de 95% da população francesa era do terceiro estado, e esse terceiro estado ele pode ser dividido ali em várias classes sociais dentro desse estado, né? Afinal de contas nós temos a alta burguesia, né, já trabalha ali com comércios internacionais e manufaturados, né, e até mesmo algumas indústrias já nascentes na França. Temos também uma média burguesia ali, profissionais autônomos, né, liberais, como médicos, como advogados, como jornalistas, né, como professores também. E nós temos, né, a pequena burguesia, trabalhadores urbanos ali, de comércio, fábrica, enfim. E temos também ali os camponeses, né? Então, quer dizer, dentro de toda essa camada ampla, 2 grupos políticos vão se destacar e vão representar, né, determinados setores dessas camadas. Então aí nós temos os girondinos, que vão basicamente representar a alta e a média burguesia, e nós vamos ter os jacobinos, que vão representar a baixa burguesia, os camponeses e aqueles grupos, né, mais radicais, mais urbanos ali, empobrecidos da França e de Paris, que são os sans-culottes, né? E ali nós temos então essa divisão de representação, os girondinos representando as camadas mais ricas do terceiro estado, os jacobinos representando as camadas mais pobres do terceiro estado. E além disso, a prática política, o projeto político dos girondinos e dos jacobinos, ele é completamente diferente. Os girondinos, eles defendem transformações menos radicais para a sociedade francesa. Os jacobinos defendem transformações mais profundas, mais radicais para a sociedade francesa. Um claro exemplo dessa radicalidade jacobina e desse conservadorismo girondino é a questão da escravidão. Quando os jacobinos estão no poder, eles acabam com a escravidão, inclusive na América. Os girondinos, ao voltarem ao poder, eles vão retomar a escravidão. Portanto, essa diferença é importante que fique claro para vocês, ok? E agora, falando um pouquinho sobre o período da Convenção Nacional, a gente precisa entender esse período como sendo o período mais radical da Revolução Francesa. A Convenção Nacional começa com os girondinos no poder. Os girondinos, eles não conseguem realizar muitas coisas, eles não conseguem resolver, né, os sérios problemas econômicos que a maior parcela da população francesa está vivendo, né? Isso faz com que eles percam o poder, com que eles percam o apoio popular, e eles vão ser substituídos pelos jacobinos.
E quando os jacobinos eles entram no poder, eles vão ter um governo extremamente contraditório. Porque os jacobinos eles vão empreender uma série de mudanças que são mudanças muito importantes, transformações muito importantes para as camadas mais pobres da França. Estabelecendo leis trabalhistas, estabelecendo a redução do preço dos alimentos, um controle do preço dos alimentos, acabando com a escravidão. E tudo isso é visto, né, de maneira muito positiva pelas classes mais pobres. Porém, os jacobinos, ao estarem no poder, eles vão começar a radicalizar a sua ação para impedir que a revolução acabe. Impedir que aqueles chamados de contra-revolucionários, né? Quem são esses contra-revolucionários? Né? Os contra-revolucionários são todos aqueles que não querem que a revolução aconteça. Então a gente pode colocar nos contra-revolucionários ali, sem dúvida nenhuma, a nobreza, o clero, que queria a manutenção dos seus privilégios. E os jacobinos, eles começam então uma prática extremamente radical e violenta, né, de perseguir, né, os contra-revolucionários. Perseguindo esses contra-revolucionários, né, e mandando todos eles para a guilhotina. E, para além desses contra-revolucionários ali identificados, né, com a nobreza, com o clero, os jacobinos eles vão começar a atuar de maneira violenta contra todo mundo que falasse isso aqui da revolução. Então, ainda que você fosse um membro do terceiro estado, ainda que você fosse, né, um sans-culotte, que, por exemplo, criticasse, né, os caminhos, os rumos da Revolução Francesa, você iria correr muito risco de acabar na guilhotina. Por isso esse período ele foi conhecido como o período do terror jacobino, um período extremamente violento. E é por isso que o governo dos jacobinos, a Convenção Nacional, né, liderada pelos jacobinos, é um período extremamente contraditório. Ao mesmo tempo que você tem muitos ganhos positivos para a população mais pobre, você tem essa violência que acaba, de certa forma, prejudicando o próprio governo dos jacobinos. Porque quanto mais violento foi o governo, mais ele recebia críticas. E aí os jacobinos acabam sendo tirados do poder e os girondinos voltam a controlar a política francesa a partir de 1795. Sobre a Revolução Francesa, então, zeramos aí a nossa revisão. E agora vamos passar, então, né, para o processo revolucionário que vai acontecer em paralelo com a Revolução Francesa, né? Só que em outro continente, mas totalmente influenciado e influenciando a própria Revolução Francesa. Eu estou falando da independência do Haiti, a Revolução de Santo Domingos, né? De São Domingos, perdão. Essa revolução, essa independência que vai acontecer ali, de certa forma, influenciada, né, ou o estopim dela tem a ver com a Revolução Francesa, né, afinal de contas, quando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é promulgada lá na França, ela repercute entre os escravizados no Haiti, que começam a lutar já em 1789, a lutar contra a escravidão, né? E essa luta contra a escravidão, ela vai se desdobrar numa luta pela independência, que vai se efetivar muitos anos depois de muito custo. É uma revolução extremamente violenta e sangrenta, né? Mas é uma revolução muito impactante e muito bonita, porque ela tem a particularidade, a peculiaridade de ter sido, primeiro, a única independência cujos protagonistas foram os ex-escravos, foram os escravizados, foram os africanos. E isso mostra pra gente a importância desse movimento, né? E a grandiosidade desse movimento, né? Então esse protagonismo é importante. Ao mesmo tempo, né, como um desdobramento é isso, o Haiti vai se tornar, né, o primeiro território, a primeira região na América a abolir a escravidão. Uma vez que faz a sua independência e consolida lá, ela consegue, né, consolidar em 1804, o Haiti vai se tornar então um território livre, né? E isso também é extremamente importante. Essa também é uma das particularidades, né, das peculiaridades da independência do Haiti, e isso reverbera, isso vai reverberar, né, isso vai impactar os outros territórios da América que ainda tinham escravidão. Então impacta essa luta, né, essa independência do Haiti,
impacta tanto positivamente para os outros escravizados da América, se lá eles conseguiram, a gente aqui também pode conseguir, e isso acaba estimulando, né, diversas revoltas que vão acontecer aí na América Latina como um todo ao longo do século XIX, e obviamente que isso também promove o medo, né, entre os senhores de escravos da América de que tudo se torne o Haiti. Surge até aquele termo, o haitianismo, né? O haitianismo nada mais era do que um protagonismo dos escravizados, né? A influência desse movimento entre os escravizados da América para lutar pela sua própria liberdade. Então o processo de independência do Haiti é um dos nossos temas ali, teremos uma pergunta sobre isso na prova, e essas são as questões que eu vou cobrar de vocês na avaliação. E agora, né, para acabar, o período napoleônico. O período napoleônico, meus amores e minhas amoras, é um período muito longo, muito extenso, né? Por isso que a gente trabalhou várias questões ali nas nossas aulas. Agora, o que vai ser cobrado na avaliação de vocês é algo bastante pontual e não tem a ver com datas, nomes, fatos e eventos. Tem a ver com a relação, né, e com a construção do que foi esse período napoleônico. Por isso que a primeira coisa, né, que a gente vai falar sobre ele vai ser o bloqueio continental, tá? O bloqueio continental, se vocês lembrarem, foi uma ordem, né, foi uma lei estabelecida pelo Napoleão Bonaparte já durante o seu império, pois no momento em que o Napoleão ele se vê tendo conquistado vários territórios da Europa, mas ainda tendo o seu grande rival, que é a Inglaterra, continuando, né, e resistindo muito, porque a Inglaterra é uma ilha muito difícil de ser invadida, um exército muito forte, o Napoleão ele utiliza o bloqueio continental para tentar prejudicar a economia inglesa. Como que ele iria fazer isso? Ele declara uma lei que fala que todos os países que negociarem com a Inglaterra serão inimigos da França. Eu não queria ser inimigo do Napoleão Bonaparte, graças ao exército que ele controla e à força que ele demonstrou conquistando praticamente a Europa como um todo. Nesse sentido, o que o bloqueio continental tenta fazer é impedir que outros países comprem e vendam coisas para a Inglaterra. O objetivo do Napoleão com isso, prejudicar a economia inglesa. Esse objetivo fracassou, não deu certo. Mas o bloqueio continental foi uma medida extremamente importante e é um dos temas que vão ser cobrados aí com relação ao Napoleão Bonaparte. O outro tema é a própria construção simbólica que o Napoleão fez sobre ele mesmo, utilizando quadros para demonstrar a sua importância e construir uma imagem perante o povo francês de que ele era o grande líder que deveria liderar a França. É por isso que, dentre das questões sobre Napoleão, vocês terão que analisar um dos quadros que a gente trabalhou em aula para, a partir dele, né, demonstrar como que o Napoleão Bonaparte gostaria de construir a sua imagem. A imagem de um líder, a imagem de um grande general. E outro aspecto do período napoleônico, e aí já colocando, né, já desdobrando no último tema da nossa avaliação, é o quanto que as invasões que o Napoleão promoveu no continente europeu vai acabar reverberando na América e projetando principalmente a independência na América Hispânica. Por que isso acontece? Porque no momento em que Napoleão invade a Espanha e prende o rei da Espanha, Fernando VII, a América Hispânica, as colônias da Espanha vão se ver em um hiato, vão se ver como uma lacuna. Vai ocorrer ali nesse momento um vazio de poder. Nesse vazio de poder é que as elites econômicas da América Hispânica vão organizar a sua independência. Portanto, a relação que a gente vai estabelecer entre as invasões napoleônicas e as independências da América Hispânica é o Napoleão, ele cria um vácuo de poder prendendo o rei da Espanha, Fernando VII. Nesse vácuo de poder, todas as elites da América Hispânica
vão organizar as suas independências, aproveitando que quando o rei sai, não há ninguém controlando essas colônias, ok? Portanto, fiquem tranquilos que factualmente não será cobrado, né, casos específicos nas independências da América Hispânica, apenas essa relação. E por fim, o último tema, o pan-americanismo, defendido por Simón Bolívar, porque havia um entendimento deste grande libertador da América de que, para evitar o controle estadunidense das novas, né, das ex-colônias da América Hispânica, né, evitar que os Estados Unidos controlassem e usassem esses novos países para ganhar dinheiro, o Simón Bolívar defendia uma confederação entre esses territórios. O argumento do Simón Bolívar é: temos a mesma cultura, falamos a mesma língua, fomos explorados da mesma forma. Portanto, é fundamental que nós nos confederássemos, né? Nos uníssemos em uma confederação para evitar essa exploração dos Estados Unidos. O objetivo fracassou, mas a gente sabe que o ideal do pan-americanismo ele permanece, né? E é um ideal extremamente importante nessa resistência, né, àquilo que é imposto pela cultura, pela economia e pela política norte-americana. Fechou? Vamos combinar uma coisinha? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários abertos, tá? Do Google Sala de Aula de vocês, porque aí a dúvida de um às vezes é a dúvida de outro. Uma pergunta, aí eu respondo e vocês podem ir estudando por ali, ok? Podem me perguntar à vontade, se alguma coisa não ficou claro, é só vocês falarem que a gente recupera alguns aspectos. Boa prova pra vocês, arrasem e a gente se vê. Beijo.